seguindo os passos de Jesus no caminho da cruz, fazemos memória de sua entrada em Jerusalém. A solene liturgia marca o início da Semana Santa, sempre no grande acontecimento da nossa fé, o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Com os ramos nas mãos, apoiamos aquele que, sendo Deus, vem a nós como humilde servidor. Para celebrarmos de forma mais santa esta Eucaristia, através do exame de consciência, queremos reconhecer todas as nossas falhas para pedir a Deus a graça do seu perdão. Arrependidos seus pecados. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza às alegrias da vida eterna. Amém. Oremos. Olha, no jornalzinho está na segunda página. Nós estamos celebrando esta Eucaristia de intenções, os nossos irmãos e irmãs eximistas da nossa comunidade, em especial aos eximistas, aniversariantes, seu aniversário de casamento, natalício, agradecendo a Deus a sua vida, você.
eleger-nos da tua oferta e doação do seu dízimo. Também, em ação de graças a todos os benfeitores da nossa construção. Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos a aprender os ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Ouvindo as leituras, contemplemos Jesus, servo sofredor, aquele que se esvaziou a si mesmo, o Filho de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos, não me resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barra. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus,
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e deu-lhe um nome que está escrito, que está acima de todo nome. Assim, o nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclama: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre nosso povo, proibindo pagar impostos e aplicando Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Quando ouviu isso, Pilatos perguntou. Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar que fazer algum milagre. Ele lhe rogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então, Pilatos convocou os sumos sacerdotes e os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxestes esse homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já me mergulhei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então, Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegavam os cegos e
voltaram do campo e puseram carregar a cruz atrás de Jesus. Seguiam uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmos e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca lamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caiam sobre nós, e às colinas: escondei-nos, porque se faz assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam vinagre e diziam: acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. mas o outro repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade, eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Dizendo isso, expirou. Fiquemos ajoelhados um instante. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. e as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Queridos, estimados irmãos e irmãs, nesta caminhada de uma Páscoa, nesta caminhada entrando na Semana Santa, onde nós vamos celebrar todo o mistério da paixão, morte e também da ressurreição de Jesus. A primeira leitura fala para nós a profecia de Isaías, a profecia do servo sofredor. E essa profecia, ela parece que já é uma antecipação de descrever toda a vida de Jesus. Então, o servo sofredor que Isaías fala não é Jesus, mas é uma profecia do que Jesus iria passar, do que Jesus iria vivenciar. Aquele servo sofredor que sofre e jamais se revolta com o seu sofrimento, mas aquele servo sofredor que sabe que o Senhor está sempre do lado e por isso não vai deixar de perecer. E por isso todo o sofrimento do servo sofredor é na confiança da presença do Senhor.
entrando em Jerusalém. Ele está caminhando de Jericó para Jerusalém. E o quanto Jesus amava aquele povo, amava a cidade de Jerusalém. Então, quando a vez Jesus foi aos arredores de Jerusalém, em Jerusalém. E aí a vida pública de Jesus começa também ali. E tantos milagres que Jesus pôde fazer em Jerusalém. Tantos doentes Jesus curou, perdoou pecadores, esteve ao lado dos mais simples, curou também os cegos, ressuscitou mortos, curou leprosos, e eram sinais mais do que suficientes para que eles pudessem crer, confiar e acreditar em Jesus. E quando Jesus caminhando, ele chega no monte, ele olha, vê a cidade de Jerusalém. Quando Jesus já está no Monte das Oliveiras, Jerusalém está populada. Jesus olha, lamenta e chora sobre aquele povo. Quer dizer, um povo que preferiu ficar mergulhado no pecado. Ficaram ali na lama do pecado, para não amar, para não escutar a mensagem de Cristo. Uma cidade que não quis abrir as portas da misericórdia. E aí Jesus lamenta, chora sobre toda a incredulidade daquele povo. Então, um povo que foi infiel a Deus, cidade infiel a Deus. E Jesus, ali olha, eu não tenho mais nada para fazer a esse povo. Tudo que eu poderia fazer, eu fiz. Mas não quiseram a misericórdia. Não abriram as portas da misericórdia. Preferiram ficar afundados no pecado do que querer o perdão, do que querer misericórdia. Não tem mais o que fazer. E Jesus já sabe da sua condenação. E ali, no Monte das Oliveiras, é onde Jesus experimenta todo o seu sofrimento. E por isso, lá no Monte das Oliveiras, embaixo de uma pequena capela, onde espécie de um altar, só porque no piso da igreja, esse altarzinho, ele é todo cercado com coroas de espinho. Então, o lugar que você entra e você sente ali como Jesus sofreu naquele lugar. As coroas de espinhos em volta ali daquele lugar, daquele altar. Então, retratando as dores de Jesus diante da infidelidade, da incredulidade do povo de Jerusalém. Aquele povo que, com alegria, acolheu Jesus. Então, hoje, no 20 anos, Jesus entra em Jerusalém. Era costume, quando uma pessoa importante ia entrar na cidade, ele passando, ia formando comitiva, as pessoas acompanhando aquela pessoa importante. E aí, o povo da cidade ia até a entrada, até as portas da cidade, para acolher aquele visitante. E se fizeram com Jesus. Aquela multidão que, com muita alegria, puderam aclamar que Jesus é o Rei, reconhecer Jesus como sendo o Messias. Mas com alegria que durou um pouco. 5 dias depois, eles vão gritar para que Jesus fosse crucificado. Crucifica. Eles preferiram mandar soltar ali um ladrão, um assassino, que era Barrabás, para crucificar Jesus. E aqui a gente vê também, que Pilatos e Herodes foram covardes. Sabiam, olha, não vejo nada de errado nesse homem, não fez nada de errado. A covardia de Pilatos e Herodes, que visavam interesses políticos, que eles tinham o poder de soltar Jesus, mas vamos fazer o que o povo quer, covardia, visando interesses políticos mais tarde. Então, sabe de vocês, não vejo crime nesse homem, não vejo erro nesse homem, mas vocês pedem, façam o que vocês quiserem, covardia. E às vezes também hoje nós nos tornamos até covardes com Jesus. Tudo que Ele fez por nós, entregou a vida, nos deu a garantia da ressurreição, a garantia da vida eterna, e nós ainda queremos mais. O que Jesus pode fazer por nós mais do que Ele fez? Ele fez tudo por nós, deu a sua vida por amor a nós, que nós ainda somos incrédulos a Ele. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele escolhe aquele pequeno animal que era um jumentinho. Um jumentinho que não é da estrada. O evangelista coloca, porque
que Jesus veio, tanto nos amou, e nós preferimos ficarmos mergulhados no pecado do que acolher Jesus. E às vezes, quando nós acolhemos Jesus, poucos dias depois, nós o rejeitamos. E aí Jesus monta aquele jumentinho não adestrado. E nós deveríamos nos deixar sermos guiados pelo capricho de Jesus, que nos leva para o caminho certo. Muitos de nós nascemos na roça, conhecemos a roça e sabemos que onde tem um burrinho ou um jumentinho, nós sabemos que são animais racentos, né? Que impactam. E quando impactam, nada tira. Você pode bater, que eles mandam empacados. Jesus escolhe um jumentinho não testado. E Jesus o conduz pelo cabresto onde ele quer que ele vá. E às vezes nós somos aquele jumentinho, aquele burrinho empacado, que às vezes apanhamos e não saímos do lugar, empacados no pecado, empacados na ignorância. Nós não permitimos e não deixamos Jesus nos conduzir pelo caminho certo. Preferimos andar pelo caminho errado. É burrinho empacado, é jumentinho empacado. Agora, se eu deixo Jesus me conduzir pelo cabresto, eu vou andar pelo caminho certo. Mas só a carne que eu quero seguir. Então, aquele jumentinho não testado, Jesus monta e leva onde ele quer. Nessa caminhada nossa, entrando nesse mistério da Semana Santa, onde nós vamos celebrar toda a dor de Jesus, a sua paixão, a sua morte, mas também celebrando sua nova alegria, que é a vida nova, que é a ressurreição. Que nós possamos iniciar realmente toda a caminhada de Jesus nessa última semana. Então, Jesus, esses outros passos, aos oradores, o encontro de Jesus com Maria, a morte de Jesus e depois a ressurreição. Que nós tenhamos o coração aberto, que nós possamos também abrir as portas do nosso coração à misericórdia de Deus, porque vem nosso auxílio para nos perdoar e não ficar afundados simplesmente no pecado, como a cidade de Jerusalém. Mas que o Senhor Jesus nos tire da escravidão do pecado e nos leve à vida eterna, à ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai. Irmãos e irmãs, supliquemos ao Pai que nos enviou o seu Filho por amor, dizendo: para que a Igreja renove continuamente a disposição de seguir Jesus no caminho do Calvário, como peregrina da esperança, em meio às dores do mundo presente. Para que nossos governantes desenvolvam políticas públicas que atendam à vida do povo mais vulnerável e favoreçam a ecologia integral e recíproca. Para que cada um de nós seja portadores da paz, também nas redes sociais, sem se deixar levar por discursos estimuladores de confrontos e divisões recíprocas. Rezemos juntos a oração batismista. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós santos, e cobrado pelo amor do Espírito Santo derramado em nós, manifeste por esta composição, e na defesa da Igreja, solidária com a sua missão e com os mais necessitados, de
que são transformados no corpo e no sangue de Cristo. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos, por este único perdoável sacrifício, a misericórdia que não merecemos por nossas obras, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever de salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e poderoso, por Cristo nosso Senhor, inocente, dignou-se sofrer pelos pecadores, santíssimo, que se quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição trouxe-nos a justificação. Por isso, com todos os anjos, nós nos louvamos em alegre celebração, cantando a nossa voz. Senhor Deus universo,
Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, enquanto esperamos sua vida, nós nos oferecemos ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai com bondade a oração da vossa igreja e reconhecer nela o sacrifício que nos reconcilia convosco. Concedei que ele, alimentando-nos com o corpo santo do vosso Filho, repleto do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo, um só Espírito. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos direitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Sebastião, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação exceda para a salvação do mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, Papa Francisco, nosso bispo Cláudio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença, reconduzi a vosso Pai de misericórdia todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade do vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram nesta vida, os quais foram mencionados no início de nossa celebração, e todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso, por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo do sangue de Cristo guarde para a vida eterna. Se este cálice não for
nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos, por Cristo nosso Senhor. Convite, catequese com adultos, todas as sextas-feiras, às 20 horas, aqui na missa. Olha, gente, durante essa semana, todos os dias, nós temos a celebração no santuário às 19 horas. Amanhã, às 19 horas, depois, procissão com os passos. Na terça-feira, também às 19 horas, a Santa Missa, logo após a procissão com Nossa Senhora das Dores. Na quarta-feira, os homens irão buscar a imagem dos passos, que é a depósito quarta, e as mulheres, Nossa Senhora das Dores. Nós fazemos aqui o encontro de Jesus com sua mãe, depois do grande sofrimento. Na quinta-feira, às 9 horas da manhã, nós chamamos a Missa da Unidade, onde o bispo, juntamente com todos os seus padres, nós estaremos juntos na catedral às 9 horas. Também essa missa vão ser benzidos e também consagrados a bênção dos olhos, do crisma, dos enfermos e também dos catecúmenos. E os padres irão usar nas paróquias durante todo o ano. E depois à noite, no santuário, às 19 horas, nós temos a cerimônia de lapapés e instituição da Eucaristia. E após a celebração, vai iniciar a vigília, a noite toda de vigília. E na sexta-feira, não esqueça, dia de jejum, dia também de sacrifício, abstinência de carne. E às 15 horas, nós estaremos no santuário para celebrar a solene adoração da cruz. Olha, gente, na sexta-feira santa da paixão, não existe missa em lugar nenhum, não serve a missa. É solene adoração da Santa Cruz. A Eucaristia que nós iremos comungar na quinta-feira, na sexta-feira, ela é consagrada na quinta, porque sexta não consagra, sexta tem missa. Depois, na sexta-feira, às 19 horas, nós temos a procissão com o seu corpo. Então, Jesus desce da cruz, nós iremos caminhar com Jesus em mais de seu corpo. E no sábado, às 20 horas, às 19 horas, no santuário, a vigília pascal. Não é necessário trazer vela, nós iremos distribuir as velas para vocês. Então, é a noite mais clara, é a vigília pascal. E vamos concluir toda a caminhada nossa da quaresma com a missa às 5h30 da ressurreição, a Páscoa do Senhor. Jesus ressuscita nas primeiras horas do domingo. E por isso nós temos a alegria também de festejar a ressurreição, a Páscoa. Às 9 horas nós temos a Páscoa com as crianças. Então toda a programação nossa dessa Semana Santa para vermos o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Olha, na missa pela manhã, eu fiz um pedido aos que vieram à missa. Nessa semana agora, para a gente dar mais andamento na nossa construção, eu preciso de 6 sacos de cimento. Tá? Nessa semana, nós vamos ganhar esses 6 sacos de cimento. Não precisa ser uma pessoa só para tomar, não. Pode repartir. Né? Cada um com um saco de cimento. É R$26,50 que eu estou comprando cimento. Mas nós vamos conseguir esses 6 sacos de cimento essa semana. Como vai fazer doação? Você pode deixar de forma natural, você pode fazer através de Pix. Só que eu pediria a você, se você fizesse o Pix, porque esse dinheiro vai ter um plano, ele tem que se identificar, né? Passa o Pix da paróquia e também você passa, manda um comprovante para batizar a paróquia, né? Para que a gente sabe que esse dinheiro é da campanha do cimento. Nós vamos conseguir esses 6 sacos nessa semana. Nós estamos numa fase agora para preparar a granatina, né? Tem que fazer todo o compromisso da nossa construção. Então, em breve, nós iremos terminar, se Deus quiser. E a gente agradece a cada um de vocês que vieram estudar com você a Eucaristia nesse dia de hoje, entrar na Semana Santa. A você que nos visita, as nossas boas-vindas, obrigado pela sua presença. Nosso querido Rodrigo, nosso campo, também os nossos vistos, também os nossos júris. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de mãos sacerdotais, por intercessão de nossa padroeira, Nossa Senhora da Caridade Maravilhosa,